Então, bora lá. O que é um protocolo? O que é que você precisa saber? Todo jovem aprendiz, menor aprendiz, auxiliar, estagiário, até os próprios funcionários, tem que entender que o protocolo é um registro que eu tenho que fazer perante a qualquer tipo de arquivo que exista. Por isso que vocês estão vendo aqui na fontinha, PDF, Excel, Word, aí tem e-mail, enfim, tem de banco de dados. O que seria isso? Tudo quanto é tipo de arquivo que existe dentro de uma empresa. Quando eu abrir a boca, sendo uma supervisora, e pedir para um estagiário, um auxiliar, ou então qualquer pessoa que seja, e deixar, no caso, um arquivo, significa que aquele arquivo ele pode ser perdido, ele pode ser rasurado, ele pode ser rasgado, que ele é um papel. Porém, as pessoas que vão fazer isso ou fizeram isso vão ter que ter responsabilidade. Por quê? Já pensou você pegar um contrato, que esse contrato ele só é menos de 24 horas para o seu chefe assinar e você vai ter que enviar para outra empresa. Acontece que o seu chefe pediu para você enviar o arquivo, no caso, para alguém, e você acabou esquecendo de mandar a criatura assinar. Quando for no mesmo dia, o seu chefe foi cobrar. Ei, fulano, cadê ali o contrato, tá? Que eu pedi aqui pro responsável ir deixar. A pessoa pode abrir a boca e pode dizer, não, eu não recebi nenhum contrato, não. Ou seja, quem é que vai se passar por mentiroso? Ou então, pior, quem é que a pessoa que, no caso, não teve condições de ter uma velha responsabilidade? No caso, foi o último que pegou aquele contrato. Tá? Dentro de empresa, todo mundo leva culpa, mas os principais que levam culpa, gente, coloca isso na cabeça de vocês, é o tal do estagiário, é o tal do jovem aprendiz, é o tal ali do auxiliar. Por quê? Porque está começando agora, está aprendendo agora, e as pessoas acham o meio mais rápido de apontar o erro para alguém, tá? Então, preste atenção. Qual a importância do protocolo? Registro. Na mesma proporção que eu pedi ali por Rômulo, no caso, e deixar aquele arquivo, aquele contrato, o Rômulo ele vai ter que ter o cuidado de pegar ali um caderno, que é o caderno de protocolo que existe nas empresas, ou antes de pegar o caderno, porque tem empresa que não existe, abrir uma planilha de protocolo que toda empresa tem, e vai ter que ter a responsabilidade de descrever absolutamente tudo. Exemplo, contrato. Contrato de quê? Qual a numeração? Qual a data? Quem foi que mandou? O contrato está ali falando mais ou menos de quê? É para me enviar para quem? Para qual setor? E, principalmente, pegar a assinatura daquela pessoa. Professora, como é que eu pego a assinatura? Bem simples, tá? Quando você faz essa alimentação na planilha, colocando todas essas informações, automaticamente o seu setor ele pode pedir para você imprimir aquela planilha que você alimentou, faz a impressão da planilha, leva lá na pessoa, a pessoa recebe aquele contrato e você manda aquela pessoa assinar a punho aquela sua planilha. Dessa forma, você acabou de fazer o protocolo e você acabou de se segurar, de se resguardar de algum bucho, alguma informação que pode acontecer. Exemplo, quando foi no outro dia, tá? Que geralmente coisas de dentro de empresa, a demora é de 24 horas ou 48 horas, depende muito, tá? Mas assim, no outro dia seu chefe chega e pergunta, tá? Olha, Romulo, cadê aquele contrato que eu pedi para você ir deixar lá no setor de RH? Aí você fala, olha, eu fiz conforme você pediu, deixei lá no setor de RH para pegar a assinatura, tá aqui a pessoa que eu entreguei, tá aqui todas as informações com a assinatura da pessoa. Ótimo. Você acabou de tirar de você um problema. Porque quando o seu chefe ir atrás do contrato, ele vai atrás do contrato lá no setor de RH. E a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: cadê o fulano de tal? Não, o fulano não está aqui, olha. Ele assinou aqui o protocolo, onde ele recebeu o contrato. Eu quero este contrato porque eu estou precisando aqui dar início aqui às obrigações diárias do dia a dia. Ou seja, se torna mais simples, se torna mais fácil.
uma organização de uma empresa se baseando nessa parte administrativa começa por protocolo. O protocolo ele é tão importante, tá? Que ele vai bem além. Exemplo, esses usuários internos e externos, tá? Pode ser pessoas que moram, tá? E residem tanto ali por perto, ali as pessoas da empresa, como as pessoas que trabalham em outra empresa, e pode ser em outra cidade, pode ser até em outro país, não importa. Professora, como é que eu pego este protocolo? Quando se trata de algo externo, a gente já sabe que tem a nossa ajuda, tá? Da internet. Então, o nosso protocolo, ele já vira lá para o nosso e-mail. Então, como é que a gente faz um protocolo no e-mail? Com as mesmas informações. Eu vou digitalizar aquele contrato. O que é digitalizar? É você escanear. Então, peguei aqui o contrato, escaneei, o contrato pegou e agora foi lá para a minha telinha, né? Nessa minha tela, o contrato, eu vou pegar e colocar o contrato em anexo ali no meu e-mail, tá? Coloquei o contrato em anexo, agora eu vou descrever absolutamente tudo. Professora, qual a diferença entre um assunto, né, ali no meu e-mail e o restante ali do corpo do e-mail? No assunto, você só pode colocar informações óbvias. Então, exemplo, contrato do número tal, da data tal. Só isso, tá? E o seu corpo de e-mail ao todo é onde você vai descrever, ali é onde o seu protocolo, tá? Bom dia ou boa tarde, fulano de tal. Geralmente, gente, uma dica administrativa, tá? E pode ser também de qualquer outro setor também. Não é obrigado a ser só administrativo, não. Quando você vai descrever um e-mail para alguém, fazendo justamente isso que é um protocolo, você tem que informar quem é a pessoa, de qual setor é a pessoa. Exemplo, eu vou descrever para o Bruno. O Bruno é do setor de, vou colocar de produção, né? Aí se eu vou querer colocar vou mandar um protocolo, aí vou fazer o seguinte, ó. Boa tarde, prezados do setor de produção. Segue em anexo protocolo, tá? Protocolo não, perdão. Segue em anexo o contrato do número XYZ da data tal, tá? Para o seguinte aguardo aí das informações. Dessa forma que eu escrevi o e-mail, eu não falei nada e, entre aspas ainda, o setor de produção é gigantesco. Todo mundo pode ter recebido o e-mail. Mas se o e-mail não tem a pessoa específica, ninguém vai estar nem aí, ó. Tá aqui o problema também do protocolo, tá? Então, todo protocolo, a gente costuma dizer que a gente coloca nome aos bois, né? A gente tem que informar quem são as pessoas. Então, olha a diferença de eu fazer um protocolo aonde eu estou mandando de forma externa para fora, para outra empresa, tá? Pedindo a preferência. Assunto, coloco lá, contrato, número do contrato, né? Que geralmente as pessoas já sabem o que é. Lá no corpo de e-mail coloco bom dia ou boa tarde, coloco o nome da pessoa. Bruno, do setor de produção. Ponto. Lá embaixo. Segue em anexo contrato do número XYZ com as seguintes informações, assim, assim, assim. Preciso que dê preferência, aguardo retorno. Pode ter certeza, tá, que você enviou este e-mail. Se caso o Bruno não teve nenhum cuidado de ver a caixa de e-mail dele, o responsável vai ser ele, não vai ser mais você. Você já fez a sua parte de foi ter enviado aquele protocolo corretamente, colocando o nome da pessoa que é para a pessoa dar preferência, tá? Passando mais adiante, para que serve, no caso, um protocolo, né? Ele trata de um registro de controle de documentos que ele vai estar transitando, tá? Ali entre setores, pode ser empresa, pode ser órgão, não importa se está na parte interna, não importa se está na parte externa, certo? Ele serve também, ó, como acesso a informações de fluxo, tá? Como documentos que foram expedidos
né? Ou então recebidos através de uma instituição ou de uma pessoa, de quem quer que seja. De forma geral, ele serve para recebimento, classificação, registro, distribuição, expedição e tramitação de documentos. Prestem atenção. Se eu tenho em mente, tá? Logo quando eu começar a trabalhar, o que é um protocolo, eu não posso de maneira nenhuma ir com este erro de não fazer o protocolo, tá? Antigamente, para vocês terem noção, quando a gente começava a trabalhar de jovem aprendiz ou menor aprendiz, não importa, tudo dá no mesmo, né? Estagiário, existia lá seres, tá, dentro da empresa que ajudava demais a gente, principalmente nessa parte de protocolo. Eles explicavam perfeitamente. Hoje, para vocês terem noção, é vocês entrando dentro da empresa, as pessoas já achando que vocês já sabem isso, tá? Toda empresa tem uma organização, toda empresa tem uma desorganização. A desorganização de uma empresa é porque muda demais de pessoa para pessoa. A minha organização pode ser a sua desorganização, certo? Então, como é que você faz para você se resguardar de certos tipos de problemas futuros? Até porque se você perde documento, tá? Você deixa lá no registro como se você não tivesse responsabilidade, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, meu protocolo pessoal. Pessoal. Como é que eu faço um protocolo pessoal? Eu crio uma planilha e nessa planilha eu coloco informações básicas. Quais as informações básicas? O seu setor, com ali as pessoas que trabalham, os funcionários. Você coloca arquivo ou documentos, aí você coloca documentos, tá? De dentro ali do seu setor e documentos de saída, documentos de recebimento do seu setor. E você coloca a data, tá? Dessa forma, todo documento que você pegar, que está na sua mão, a sua obrigação é o seguinte: eu vou alimentar ali a minha planilha. Então, você vai colocar documento recebido pelo fulano de tal. Na data tal, documento, aí você vai descrever o que é aquele documento. Ah, é uma declaração. Mas é declaração de quê? Declaração sobre os impostos de renda. Tem numeração? Aí você vai lá e você vai analisar se tem a numeração e colocar a numeração. Por quê? Todo documento tem a sua numeração e essa numeração ela é única, tá? Então, dessa forma, você já está seguro. Porém, a sua pessoal é de organização sua. Então, você agora vai procurar uma planilha, tá? Ou então, alguém da empresa fala para você qual é uma planilha que você tem que alimentar, tá? Que é justamente a planilha de protocolo. Aí você vai lá e você vai descrever a mesma coisinha que está lá na sua planilha. Beleza? Dessa forma, você está 100% seguro daquilo que você está fazendo. Porque se caso um papel, que para a gente é um papel simples, sumir, tá? Ela não vai dar tanto problema. Porque a gente tem ali o registro final de quem ali foi lá, de quem mexeu, de quem viu, de quem pegou, tá? Passando mais adiante, existem vários tipos de protocolo. Um dos principais é o centralizado e o descentralizado dentro de uma empresa, tá? Protocolo centralizado já está dizendo aqui, ó, órgão que possui um único setor. Então, bora lá para o setor administrativo. Existe o setor administrativo, aonde cuida da tramitação, tá? De todas as informações que entram e que saem da empresa. Então, bora lá. O teu setor administrativo que tu está trabalhando, a tua responsabilidade como estagiário é você sempre pegar todos esses documentos e deixar eles registrados. Como é que eu deixo um registro de documento? Eu digitalizo, que agora você já tem em mente, já sabe que é escanear. Lá naquele scanner sempre tem que ter uma pasta específica, toda empresa tem. Não se preocupe que quando você começar a trabalhar, eles vão lhe informar isso, que toda empresa tem. Aí você vai lá e joga aquele seu arquivo que você digitalizou, você joga na pasta específica que tem do seu setor, certo? Aí você vai pegar o documento original, você vai fazer o protocolo para deixar ali no setor responsável. Então, exemplo, chegou, tá? A conta
de computadores para o setor de tecnologia. Aí você foi lá na caixa dos correios, que existe lá dentro da empresa, você pegou todos aqueles documentos e você vai ser o responsável por deixar todos aqueles documentos no setor responsável. Aí o que é que você vai fazer? Você não pode pegar um papel, não pode pegar aquele arquivo, aquele caderno, o que for, pode ser uma caneta. Você não pode pegar e deixar em qualquer campo sem que você ter feito o registro. Porém, a sua empresa, ela só faz um único registro, que é o setor administrativo. Então, o setor administrativo é o que vai ter contato com todos, mas é todos os arquivos, todas as papeladas, todas as pastas que têm registro da empresa todinha. Então, qual é o principal? É quando você chegar dentro de uma empresa, isso aqui ninguém precisa falar para você, tá? Você consegue se tocar a partir do momento que você vai ver ali a dinâmica da empresa. Se você perceber que o único setor faz esse tipo de protocolo, tomem cuidado, porque todo registro do dia da hora que você começa a trabalhar, a hora que você sai lá daquela empresa, vai ter que ter registro de tudo que você faz. É uma segurança para a empresa. Eis o motivo de todas as empresas agora adotarem softwares de registro. Eis o motivo agora para vocês entenderem por que que o Google ele faz todo o produto dele é um produto compartilhado e ele sempre deixa registro. Para quem nunca percebeu, você cria um documento, pode ser no Google Documentos, pode ser no Google Planilhas, Google Apresentações, qualquer canto que seja, cria ali qualquer arquivo, copia, coloca lá o seu nome completo, só para você perceber. Aí você vai salvar aquele arquivo. Aí quando você abrir no Drive, lá em cima, perto do menu, vai ter lá o dia que você editou aquele arquivo. Ali é um registro automático que o Google faz. É a mesma coisa que todo software hoje em dia está fazendo, tá? Justamente por conta disso aqui, ó, protocolo centralizado. Saindo do protocolo centralizado, a gente vem para o descentralizado ou setorial, como é chamado, tá? Esse tipo de protocolo é aonde vários departamentos, tá, de dentro da empresa, ele constrói seu próprio protocolo. Como assim? Eu sou do setor de informática, tá? Então, se caso alguém ligue para mim e diga que o computador está quebrado, eu não posso ir lá e ajeitar. Eu tenho que fazer um protocolo. Qual é esse protocolo? Pego o nome do funcionário, pego o setor do funcionário, pego o problema que o funcionário tem com aquele computador, certo? Eu faço análise lá dentro do meu setor para saber se tem peças, e eu coloco no meu protocolo as peças que estão precisando, que no caso é aquele funcionário. Aquele meu protocolo, o meu chefe vai entrar em análise, vai assinar, depois disso é que eu estou liberada a ir lá naquele setor e resolver o problema, tá? Outro tipo de protocolo setorial, os seguranças, tá, de dentro da empresa, que fica lá na frente ali do portão da empresa, ele é responsável também pelo recebimento, tá, de cartas que vêm dos correios. Aí os seguranças pegaram várias cartas de vários setores diferentes. Eles não podem, de maneira nenhuma, sair batendo de sala em sala e ir deixar aquele documento que chegou dos Correios, não. É um erro, porque precisa de protocolo setorial. O que é que eles irão fazer? Eles têm uma folha onde eles pegam aquele documento que chegou, aquele papel, diz a hora que chegou, diz o nome do documento que chegou, o carinha lá dos Correios assina também, ele liga para o setor e informa, olha, chegou aqui uma correspondência para você. Aí vai um funcionário lá na caixinha dos Correios, antes de pegar aquele arquivo, que no caso, que é aquela correspondência que chegou dos Correios, assina também. Caramba, professor, é tudo isso aí para poder a gente ter a certeza que aquele documento
entregou aquele documento, sim, quando vocês colocarem em prática, vocês vão ver que é algo que no começo é chato, né? Porque precisa de um controle absoluto. Porém, quando vocês terem costume, vocês vão ver que fazem isso tudo em automático. Aqui eu coloquei alguns tipos de arquivo que a empresa elas gostam de trabalhar, tá? Tem empresas que trabalham com ata, com contrato, com edital, com memorando, com ofício, com aviso, com certidão, com relatório, com boletim, com aviso circular, só com circular, com declaração, enfim, com um monte de tipo. O que é que você precisa saber? Professor, eu preciso decorar tudo quanto é tipo aqui no documento? Não. Você precisa entender que você precisa ler, tá? Como é essa leitura? Você pega o documento, você tem que analisar logo aqui acima, tá? Se existe uma data, de quem é a empresa que tem logo no cabeçalho. Você precisa ver se vem algum número de contrato, alguma coisa. Você precisa ler, tá? Neste exato momento, quando você lê, aí você vai lá aqui embaixo, ela sempre fala declaração de fulano de tal, da empresa tal, ou então contrato, ou então ofício, que é justamente nessa sua leitura que fica aqui em cima do cabeçalho, é aonde você deixa o registro para protocolo. Beleza? Galera, se tratando de protocolo, era isso que eu queria falar para vocês. Até então, aqui alguma dúvida? Ó, tá perguntando o que é tramitação. Tramitação, tá? Dentro de uma empresa, é aonde existe aquele recebimento de arquivos, aonde tramita de um canto para o outro, pula de um canto para o outro, tá? Se trata de tramitação administrativa. Exemplo, chegou lá na recepção um documento. Esse documento, antes de sair da recepção, ele vai ter que estar protocolado para poder ir lá para o seu setor responsável. Beleza? Vou sair dessa live, vou entrar na outra para explicar agora para vocês o que é malote, tá? Já eu volto.